Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje separamos aqui 10 palpites irados para vocês. Mas antes, meus amigos, você que curte futebol e palpites detalhados e quer vídeos diários de palpites, não perde tempo, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se curtiu o vídeo, deixa aquele like. Mas agora vamos aos palpites selecionados para hoje. Começando os nossos palpites de hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos Atlético Paranaense versus Flamengo. Analisando os 5 últimos jogos do Furacão, percebemos que o clube vem em uma boa fase, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube obteve 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Pegando agora o outro lado, temos o Flamengo, que também está em uma situação semelhante. Dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube venceu 2 partidas, perdeu 2 e empatou outra. Agora vendo as estatísticas entre as duas equipes, dos 5 últimos jogos disputados, o Flamengo leva larga vantagem, pois das 5 partidas, o Flamengo venceu todas as 5. Palpite para esta partida: Flamengo vence ou placar acima de 1,5 gols. Ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos também Ceará versus Palmeiras. Vendo aqui o desempenho das 5 últimas partidas do Ceará, percebemos que o clube vem em um bom equilíbrio, pois nos seus 5 últimos jogos disputados, venceu 2 partidas, perdeu 2 partidas e empatou outra. Do outro lado, temos um Palmeiras muito semelhante, pois das suas 5 últimas partidas disputadas, o Verdão venceu 2 partidas, perdeu 2 e empatou outra partida. Agora, se tratando do histórico de partidas disputadas entre as duas equipes, percebemos que o Palmeiras leva uma boa vantagem, pois dos seus 5 últimos jogos, venceu 3 partidas, empatou outra e perdeu outra. Palpite para esta partida: Palmeiras vence ou placar acima de 1,5 gols. Também pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos Atlético Goianiense versus Fortaleza. O Atlético Goianiense, por um lado, vem muito bem, pois das 5 últimas partidas disputadas, o clube goianiense venceu 2 partidas, empatou mais 2 e apenas sofreu uma derrota. Do outro lado, temos um Fortaleza um pouco ruim, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube conseguiu apenas uma vitória, sofreu 2 derrotas e teve 2 empates. Agora, se tratando do histórico de partidas disputadas entre as duas equipes, percebemos uma boa vantagem do Atlético Goianiense, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o Atlético venceu 3 vezes, o Fortaleza 1 e apenas um empate. Palpite para esta partida: placar acima de 1,5 gols ou Fortaleza vence. Ainda no Campeonato Brasileiro, temos também Santos versus Goiás. Vendo agora as estatísticas dos 5 últimos jogos do Santos, percebemos que o clube vem em uma ótima fase, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube venceu 3 partidas, perdeu 1 e empatou outra. Por outro lado, o Goiás vive uma fase muito ruim, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, a equipe conseguiu apenas uma vitória e teve 4 derrotas e nenhum empate. Agora, tratando-se do histórico de partidas entre as duas equipes, percebemos que o Santos leva larga vantagem, pois dos 5 últimos jogos disputados, o Alvinegro venceu 4 partidas e perdeu apenas uma. Palpite para esta partida: Santos vence ou placar acima de 1,5 gols. Indo agora para o futebol italiano, pelo campeonato da Série A, temos Juventus versus Bologna. Pegando aí os 5 últimos jogos do clube Juventus, percebemos que o clube vem muito bem, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube venceu em 4 oportunidades e sofreu apenas uma derrota. Do outro lado, temos um Bologna o oposto, pois dos seus 5 últimos jogos disputados,
o clube conseguiu apenas uma vitória, sofreu uma derrota e obteve 3 empates. Agora, pegando o histórico entre as duas equipes, percebemos que a Juventus leva larga vantagem, pois dos 5 últimos jogos disputados entre as duas equipes, a Juventus venceu todas as partidas. E para esta partida, nosso palpite é Juventus vence ou placar acima de 2 gols e meio. Ainda no futebol italiano, temos também Hellas Verona versus Napoli. Pegando aqui as estatísticas dos 5 últimos jogos do clube Hellas Verona, percebemos que o clube vem em uma fase de equilíbrio, pois venceu 2 partidas, perdeu 2 partidas e empatou outra. Do outro lado, temos um Napoli bem semelhante, pois das 5 últimas partidas disputadas pelo clube, ele conseguiu 3 vitórias e sofreu 2 derrotas e nenhum empate. Agora, tratando-se do histórico de jogos entre as duas equipes, percebemos que o Napoli leva larga vantagem, pois das 5 últimas partidas disputadas, o Napoli conseguiu vitória em todas elas. E o palpite para esta partida é Napoli vence ou placar acima de 1 gol e meio. Ainda no futebol italiano, temos também Lazio versus Sassuolo. Olhando aqui as estatísticas dos 5 últimos jogos do clube Lazio, percebemos que o clube vem muito bem, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, o clube obteve 4 partidas e apenas um empate. Por outro lado, a equipe do Sassuolo vive um momento bem diferente, pois das 5 últimas partidas disputadas pelo clube, foi conseguido apenas uma vitória, tiveram 3 derrotas e um empate. Agora, pegando aqui as estatísticas dos 5 últimos jogos entre as duas equipes, percebemos que há um bom equilíbrio, pois o Lazio venceu 2 partidas, o Sassuolo venceu outra e tiveram 2 empates entre eles. Palpite para esta partida: Lazio vence ou ambas as equipes marcam. Agora, pelo futebol alemão, temos Schalke 04 versus Bayern de Munique. Pegando aqui os 5 últimos jogos do Schalke 04, percebemos que a equipe não vem muito bem, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, a equipe obteve 2 vitórias e sofreu 3 derrotas. Agora, vendo aqui os 5 últimos jogos do Bayern de Munique, percebemos que a equipe vem em uma semelhança com a anterior, pois das 5 últimas partidas disputadas, obteve 3 vitórias e sofreu 2 derrotas. Vendo aqui o histórico de jogos entre as duas equipes, percebemos que o Bayern de Munique leva larga vantagem, pois das 5 últimas partidas disputadas entre os dois clubes, o Bayern de Munique venceu todas as partidas. E para esta partida, o nosso palpite é Bayern de Munique vence ou placar acima de 2 gols e meio. Indo agora ao futebol inglês, temos Chelsea versus Luton Town. Vendo aqui as estatísticas dos 5 últimos jogos do Chelsea, percebemos que o clube vem em uma fase muito oscilatória, pois das 5 últimas partidas disputadas obteve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Vendo aqui agora as estatísticas do clube Luton Town, percebemos que o clube vem em uma fase um pouco melhor, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, a equipe obteve 3 vitórias e apenas 2 derrotas. Observando aqui agora o histórico de jogos entre as duas equipes, percebemos que há um bom equilíbrio, pois dos 5 últimos jogos disputados entre as duas equipes, há 2 vitórias para cada lado e apenas um empate. Nesta partida, o nosso palpite é Chelsea vence ou placar acima de 1 gol e meio. Ainda no futebol inglês, temos também Manchester United versus Liverpool. Pegando aqui as estatísticas dos 5 últimos jogos do Manchester United, percebemos que a equipe vem em uma ótima fase, pois dos seus 5 últimos jogos disputados, venceu 3 partidas, teve uma derrota e um empate. Analisando aqui agora as estatísticas dos 5 últimos jogos do Liverpool,
percebemos que a equipe vem em uma fase um pouco oposta do Manchester, pois venceu apenas uma partida, sofreu 2 derrotas e 2 empates. Agora, analisando aqui as estatísticas dos 5 últimos jogos entre as duas equipes, percebemos que o Liverpool leva uma boa vantagem, pois venceu 2 das 5 últimas partidas e tiveram 3 empates. E o palpite para esta partidaça é: ambas as equipes marcam ou placar acima de 1,5 gols. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curte palpites de futebol diários detalhados, não perde tempo, hein? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e se curtir, deixa o like. Se tiver mais alguma sugestão que possa estar agregando, deixa aí nos comentários. Valeu!